Nessa noite, você que não sabia, você vai levantar suas mãos e vai aplaudir ao Senhor nessa noite. É o nosso Senhor que você está aplaudindo. Ele é digno das suas palmas, da sua adoração, do seu louvor, da sua glória. Ele merece isso. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar que você está em pé e te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Enquanto você procura, louvo a Deus e o exalto por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar pregando a sua palavra para uma igreja tão bonita e tão bela quanto Bela Vista. Agradeço também ao pastor Denilson pelo convite, pela honra, e agradeço aos irmãos também pela atenção. É muito bom quando você está num culto e você percebe que é o Espírito Santo que está dirigindo o andamento do culto. Porque o culto não é para mim, o culto não é para você. O culto não é para que eu saia daqui contente que o culto foi bom. É muita arrogância nossa achar, oxe, o culto hoje foi bom. Como se o culto tivesse sido para nós, né? E você vai entender no decorrer dessa mensagem que os irmãos que me antecederam, os louvores, a ministração que foi feita, tudo está alinhado. E não é por acaso, porque eu não combinei nada com ninguém. O pastor Denilson me convida, eu fico nervoso, aceito no meio do nervosismo, mas Deus havia me dado uma palavra e eu falei, Senhor, se é de Ti, vai ser essa mensagem. Não confirmei de prontidão o convite do pastor Denilson, dei uma de esquecido. Vai que ele arruma outro. Aí ele me manda a mensagem na sexta-feira. E aí, varão, tudo certo? Falei, bicho, ele lembrou. Então, não alinhei nada com ninguém. Não acordei nada com ninguém. Mas você vai entender que Deus está falando desde o início do culto para a sua igreja. Quem achou Mateus capítulo 15, versículo 21, diga amém. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, manda ela embora, ela está nos perturbando. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorra-me, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, insistiu, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Podeis tomar assento em nome de Jesus? Esse texto, esse pequeno texto chamado de perícope, ele foi retirado de um contexto maior, que nós aprendemos, que é o contexto, aquele contexto imediato, aqueles versículos que antecedem o texto que está sendo pregado. Então, no início do capítulo 15, nós vamos ver que Jesus, ele é abordado por fariseus e por escribas, e ele é interrogado, por que os seus discípulos, Jesus, não lavam a mão antes de comer? Não cumprem a tradição dos anciãos? Por que os seus discípulos estão descumprindo uma tradição nossa? E Jesus, então, os acusa de não cumprirem a lei, pois eles criaram um subterfúgio
para não precisar honrar mais o pai e a mãe. Então Jesus afirma que aquele povo o honrava da boca para fora, pois os seus corações estavam longe dele. Capítulo 15, versículo 8. Jesus continua dizendo que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai dela, pois aquilo que sai da boca do homem é oriundo do seu coração. E no versículo 19 ele ainda diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas, diz Jesus, que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. No meio desse embate, dentre tantos embates com escribas e fariseus, Jesus aborda um assunto sobre pureza e impureza. Esse é o contexto imediato do texto que nós lemos. E logo após esse episódio, Jesus viaja para terras estrangeiras, para a Fenícia, hoje conhecido como Líbano. Essa terra é conhecidamente como uma terra algoz de Israel. Eram adversários de Israel, eram inimigos de Israel. No âmbito comercial, todas as vezes que Israel fazia negócios com os fenícios tiravam proveito da negociação e eram corruptos e roubavam de Israel. E no âmbito religioso, Israel os acusava de ser um povo pagão, um povo gentil, um povo idólatra, porque se corrompiam adorando falsos deuses. É bem verdade que o povo de Israel, os judeus, não tinham boas lembranças de Tiro e Sidom. Quem é que lembra de Jezabel? Jezabel, uma mulher fenícia, que instituiu a adoração ao falso deus Baal em Israel. Então, para um judeu, o povo de Tiro e Sidom, o povo fenício, era um povo pagão, era um povo sujo, impuro. E Jesus chega, após ensinar sobre pureza e impureza, Jesus chega até essa cidade impura. E Marcos capítulo 7 vai dizer que ele fica recluso em uma casa, não querendo ser visto por ninguém. Eu não falo para ninguém que eu estou aqui. Depois de 48 quilômetros de viagem, deixa eu descansar um pouco. Mas uma coisa que a gente aprende com Jesus é que o cristão não consegue tirar férias, pastor. Às vezes, 2:30 da manhã, nós temos o nosso sono interrompido, porque cristão não tira férias. Onde há um cristão e onde há uma alma sedenta, o cristão atende. E Jesus, querendo descansar, ele tem o seu sono, o seu descanso interrompido por uma mulher desesperada, por uma mãe em desespero. Era a sua filha que estava endemoniada. Eu não sei se alguém aqui já teve um contato com alguém endemoniado. Não estou falando daqueles atores, aquelas atrizes da televisão que participam de uma reportagem onde se pergunta qual o seu nome, o que você veio fazer. Não é esse tipo de coisa, esse tipo de teatro. Estou falando de verdade. Se você já teve um contato com alguém endemoniado, você sabe que não é boa coisa. O ambiente fica pesado. É uma luta, uma batalha ferrenha. E tu imagina quando é a sua filha, quando é o seu filho. Talvez nessa noite aqui, você não esteja com o seu filho terrivelmente endemoniado, no sentido real da palavra, se manifestando, se contorcendo, mas talvez o seu filho está envolvido nas drogas, terrivelmente envolvido nas drogas. Talvez o seu filho está terrivelmente envolvido por uma depressão, por uma angústia, por uma tristeza, por uma ansiedade. Talvez o seu filho está terrivelmente afastado dos caminhos do Senhor. E eu pergunto uma coisa: você vai desistir do seu filho? Você desistiria da sua filha? Essa mulher nos ensina que nós não podemos desistir.
ela recebe a informação que Jesus está naquela cidade. Mesmo que esses povos sejam historicamente hostis, e a hostilidade era recíproca, essa mulher passa por cima de toda essa hostilidade e ela vai ao encontro de Jesus. E ela nos ensina, como o texto que nós lemos, versículo 22, que ela, ao chegar diante do Senhor, ela já chega clamando ao Senhor: Senhor, Jesus, filho de Davi. Vocês lembram de outra pessoa que clamou assim também, que gritou, que insistiu, que incomodou até os discípulos? Vocês lembram? Quem foi? O cego de Jericó. E qual foi a reação dos discípulos naquela mesma situação? Manda esse cara embora. Fica quietinho aí. Não incomoda o mestre. Se nós fôssemos dar ouvidos às pessoas que nada podem fazer por nós, para que fazer jejum, irmão? Para que fazer campanha de oração, irmão? Desiste. Para que isso? Para que aquilo? Queridos, a quem nós estamos clamando? Ao ser humano ou ao Senhor, filho de Davi? Aquele que pode e faz por nós. Então não importa o que falaram do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, não importa a opinião de terceiros, é você e Deus. E aí não sou eu aqui a dizer o que você deve ou não fazer. Essa mulher fez aquilo que ela sentiu no coração de fazer. Eu vou clamar ao Senhor com todas as minhas forças. Eu vou incomodá-lo se for preciso. Eu vou despertar do seu sono. Eu vou acordá-lo, eu vou tirar do seu descanso. E vou pedir que ele liberte a minha filha. Porque ela está terrivelmente endemoniada. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Queridos, é aí que Jesus prova a nossa maturidade espiritual. Porque quando nós oramos e Ele responde prontamente, que Ele faz também assim, muitas vezes, isso é muito bom, é um mundo perfeito, é um mundo ideal. Deus, estou desempregado, abre uma porta de emprego para mim. O telefone amanhã toca. Senhor Anderson, o senhor deixou um currículo aqui com a gente? Você está sendo convocado a iniciar hoje. Jesus pode fazer isso ou não pode? Pode. Ou então eu vou numa empresa e tem vaga aí, eu estou desempregado? Não, não tem vaga. A resposta foi imediata. Então, quando há ausência de resposta, quando você ora e parece que do outro lado ninguém ouve, que nada muda, é aí que Deus quer ver a tua maturidade, o quanto você tem fé nele. Muitas vezes, a resposta não virá de imediato, meu irmão. Muitas vezes, a mudança que você quer no seu cônjuge não será de imediato, minha irmã. Às vezes, o que você esperava que o seu filho acontecesse com o seu filho, não será de imediato. Mas como está a tua maturidade espiritual para continuar orando a quem pode te dar resposta? Somos uma geração do tudo pronto, rápido, né? É macarrão instantâneo, é um micro-ondas que faz em 3 minutos uma comida. Agora a airfryer em casa virou quase uma, né? Tudo, quase tudo. É muito mais rápido. Ligamos e o lanche chega na nossa porta, sem fazer nada. E aí, quando vamos clamar ao Senhor, às vezes a resposta não é imediata. Como lidar com isso? Uma geração que é acostumada com tudo rápido. E não se espante não, a geração dos nossos filhos será pior ainda. Porque pela primeira vez estamos comprovando que o QI dos filhos está inferior ao dos pais. Então como lidar com essa ausência de resposta? Essa mulher nos deixa um ensinamento. Com a maior demonstração de fé e de maturidade,
ela insiste. Mesmo Jesus sendo orientado pelos seus discípulos a despedi-la. No início, ela chega se jogando aos pés do Senhor, reconhecendo Jesus como filho de Davi, um título de Messias, um título messiânico. Ela reconhece Jesus como Salvador. Depois, diante da ausência de resposta, diante do silêncio de Jesus, ela fala, versículo 25. Então ela, porém, veio e o adorou. No versículo 25, vou repetir de novo, no versículo 25, então no versículo 25, ele vai entender, e aí no versículo 25, amém, misericórdia, 25, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor. A palavra Senhor, a palavra grega, que foi traduzida para o Senhor, é Kyrios. Ela está cheia de reconhecimento, de autoridade, reconhecendo que aquela pessoa quem está sendo chamada é o Salvador dela. Porque na nossa cultura, quando eu falo Senhor para o Denilson, para o pastor Denilson, eu estou falando com respeito de uma pessoa mais velha. E vocês estão vendo que é bem mais velho. Tá, um pouquinho. A gente chama de Senhor um superior hierárquico, uma pessoa mais velha. É muito raso para o que essa mulher fez aqui. A palavra que foi traduzida para Senhor seria, no nosso melhor entendimento, Jesus, meu Salvador, me socorra. Só o Senhor pode me salvar. Era isso que aquela mulher estava dizendo. É só o Senhor. E mais, quando alguém era chamado de Senhor, ele era o dono daquela vida. Aquela mulher ali estava adorando e se entregando a Jesus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. A minha vida está em tuas mãos. Me socorra. Era um desespero de uma mãe, clamando pela sua filha. A minha filha está endemoniada, Senhor. E só tu podes libertá-la. Ei, querido, em nome de Jesus, acredite nisso. Não permita que as circunstâncias, que as adversidades retirem a esperança do seu coração. Enquanto há vida, há esperança. Mas Jesus trouxe esperança até na morte. Então essa mulher nos ensina que, além de reconhecer que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ela faz algo muito maior. Ela o adora e o chama de seu Senhor e seu Salvador. Aí então, Jesus lhe responde de uma forma aparentemente decepcionante. Versículo 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aparentemente, irmãos, está tendo uma contradição daquilo que Jesus falou no início do capítulo 15, onde ele fala sobre pureza e impureza que nós lemos. E aí ele vai e viaja para uma terra estrangeira, onde conhecidamente era um povo impuro. E quando esse povo impuro o procura, ele não alimenta com a pureza, ele não entrega a palavra. Calma aí, então o que Jesus veio fazer aqui? Poderia pensar aquela mulher. Porque na tradição judaica, olha o termo que Jesus usa. Os cachorros eram considerados impuros. E chamar alguém de cão era um insulto mortal e pejorativo. Era uma forma de xingamento. Xingamento não suave, como é o nosso de hoje. Chamar assim, sai daí, seu cachorro. Não, era pior do que isso, era muito pior. O judeu falava com uma arrogância e uma insolência, quando ele ia xingar os gentios, ele falava assim, aqueles cães gentios, aqueles cães idólatras. E mais à frente, os próprios judeus, ao se referirem aos cristãos, aos primeiros cristãos, chegaram a falar, aqueles cães cristãos.
Era uma forma pejorativa. Era um xingamento mortal. Chegavam a espumar de raiva quando se referiam a um povo dessa forma. Mas lógico que tudo é a forma de se falar. Jesus não está usando essa agressividade na palavra cachorrinho, tanto que ele ainda usa no diminutivo. Mas mesmo assim, está demonstrando distanciamento para aquela mulher que existia entre os filhos puros e aquele povo impuro. Jesus usa uma figura de linguagem que ela rapidamente capta. Olha a inteligência daquela mulher. Ela não ficou triste com a primeira adversidade. A segunda, no caso. A primeira foi a ausência de resposta. E na segunda, que é uma resposta aparentemente negativa, ela não desiste. Como muitos de nós fazemos quando a circunstância se torna difícil. Na primeira dificuldade, então não é de Deus. Então não é a vontade do Senhor. Aquela mulher enfrentou a ausência de resposta, enfrentou um aparente não, e ela persiste. Olha o ensinamento que ela está trazendo para mim e para você, meu irmão. Vocês vão desistir na primeira dificuldade? Na primeira porta que se fechou, vou jogar tudo para o alto. Queridos, nem tudo serão flores. Quem vende essas falsas promessas, venham que Deus vai te abençoar, venham que Deus vai te dar 10 vezes mais. Só quer te enganar, queridos. Passamos e enfrentamos dificuldades. Enfrentamos ausências de respostas. Enfrentamos aparentes nãos. Mas essa mulher ensina para mim e para você, com o coração desesperado de mãe, mas o coração cheio de amor. Ela aceita aquela aparente humilhação para clamar pela libertação de sua filha. E ela responde de maneira sábia e audaciosa: é verdade, Senhor, tu tens toda a razão. Eu não estou nem te pedindo que o Senhor tire o alimento dos filhos, da mesa dos filhos. Mas eu quero que o Senhor se lembre que esses mesmos cachorrinhos, que não era na cultura grega, aqueles cachorros de rua, vira-lata. Cachorrinho na cultura grega era o cachorro que ficava dentro de casa, que comia realmente dos farelos. Comia a comida que os filhos às vezes não queriam e dava para o cachorro. Essa mulher, sabiamente, ela usa a figura de linguagem que Jesus usou para ela e fala: o senhor se lembra que até os cachorrinhos se alimentam das migalhas? Então, por favor, não vire as costas para mim. Me dê as migalhas. Uau! O que o amor de uma mãe, o que o amor de um pai não faz a gente passar. Queridos, o quanto você está disposto a lutar pelos seus filhos? Mulher, o quanto você está disposta a lutar pela sua família? Maridos, o quanto você está disposto a lutar pelos seus? Foi chamada de cachorrinha, de uma cadela. Metaforicamente, mas foi chamada. Mas lembra que eu falei que o tom agressivo que os judeus utilizavam, certamente não foi o tom que o Jesus que pregou sobre pureza e impureza, no início do capítulo 15, não foi essa agressividade que os judeus utilizavam, que Jesus usou ao dizer essa parábola, essa metáfora. Jesus usa um tom e um olhar diferente. E essa mulher, percebendo isso, ela aproveita e: Senhor, eu quero somente as migalhas. Me dê as migalhas que caem da mesa dos filhos. O título dessa mensagem que Deus colocou em meu coração: todos têm direito de participar da mesa do reino. Eu vou repetir: todos têm direito de participar da mesa do reino. Queridos, olha só, em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, eu também, nós já nos alimentamos das migalhas. Em algum momento nós nos alimentamos disso. Nós nos contentávamos em chegar ao culto e nos arrepiar com a presença do Senhor. Isso é migalha.
nós nos contentávamos em receber uma profecia. Eis que vos digo que Deus tem uma grande obra na tua vida, e saímos alegres, contentes. Isso é migalha. Nós nos contentávamos e já nos contentamos muitas vezes em chorarmos durante um culto, porque o Ministério de Louvor cantou aquela música que nós tanto gostamos. Isso é migalha. O que Jesus tem para nós é muito maior. E João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que nós, os que cremos, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E onde que se sentam os filhos? É a mesa. Os filhos não estão debaixo da mesa comendo farelo. Os filhos estão sentados à mesa. A mesa é sinal de comunhão, de relacionamento. E é isso que o Senhor quer chamar a mim e a você. Eu quero me relacionar contigo, diz o Senhor. Venha sentar-se à mesa. Há um banquete preparado, como já foi dito aqui. E aí eu pergunto para você, até quando nos contentaremos com migalhas que caem da mesa dos filhos? Há um convite para mim e para você nessa noite. Venha sentar-se à mesa. Mas o que eu preciso, pregador? Mas o que eu preciso fazer? Eu sou tão impuro. Eu sou tão sujo. Acabei de cometer um pecado antes de chegar aqui. Acabei de pecar aqui dentro. Ao lembrar daquela situação, como é que eu faço para sentar à mesa? Arrependimento. Reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e entregar a sua vida totalmente, integralmente a Ele. E assim, João 1,12 será cumprido em nossa vida e na sua vida. Na sua vida. Aos que creem, receber o poder de ser chamados filhos de Deus. Precisamos nos arrepender e crer que Ele é o Senhor de nossas vidas. Lugar de filho é sentado à mesa dentro da casa do Pai. Deus não nos chamou para vivermos de migalhas. Por isso é importante que nós declaremos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Uma das parábolas mais estudadas e mais lidas, mais pregadas do nosso meio. O que acontece com aquele filho pródigo quando ele gasta toda a sua herança? Quando ele se vê na situação podre e impura de almejar comer a comida dos porcos. Não, irmãos, pensem comigo. Se o porco era um animal considerado impuro para os judeus, imagina quem desejava comer a comida de um porco. Essa era a situação daquele filho pródigo. Em determinado momento da sua podridão, da sua vida impura, da sua vida suja, ele cai em si. E ele lembra, até os trabalhadores do meu pai têm comida melhor, têm dignidade. E por que eu vou ficar aqui? Vou continuar aqui me rastejando, me sujando? Não, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou pedir perdão a ele. Eu vou pedir para que ele me aceite como um trabalhador dele, me trate como um empregado dele. E você sabe a parábola, você já leu isso. Qual foi a reação do pai quando ele avistou o filho voltando todo sujo, todo impuro, mas voltando? Qual foi a reação do pai ao avistar o filho adentrando a porta de suas terras? O pai virou as costas e falou assim: esse filho me abandonou, então para ele não tem mais salvação. Para esse filho aí, só a morte tem jeito. Foi isso que o pai fez? A Bíblia vai dizer que o pai correu ao encontro do filho. Queridos, eu não vou aqui falar nenhuma heresia, mas imagine os roupões daquela época. As roupas compridas. Para quem já correu com uma calça jeans, sabe a dificuldade que é
Imagina um vestido longo, uma roupa longa. Provavelmente aquele homem, para correr, qualquer homem daquela época, precisaria levantar a barra de sua roupa e mostrar as suas canelas. E aquele homem possivelmente ele fez isso. E sabe o que significava quando o homem amostrava suas canelas para outras pessoas? Era um sinal de desonra. Então, naquela parábola, o pai, ele aceita a desonra do filho e corre para se encontrar com o filho arrependido. E o filho volta a morar na casa do pai. Não sendo tratado como um empregado, como ele humildemente pedira, mas sendo tratado como filho. A desonra do seu filho, o pai tomou para si. A sujeira do seu filho, o pai deu vestes novas. A ausência de poder do filho, o pai coloca um anel no dedo, para que todos soubessem que agora toda a autoridade também estava sobre aquele filho. Queridos, é isso que Jesus faz conosco, quando nós nos arrependemos e queremos voltar para a casa dele. E aí a minha pergunta, que eu faço e reitero: até quando almejaremos comer as bolotas dos porcos? Até quando nos contentaremos com as migalhas que caem da mesa? Deus nos chamou para algo muito maior, infinitamente maior. Não há mais um véu que faz uma separação entre o local santo e o santo dos santos. Não há mais apenas um homem que entra uma vez no ano dentro do santo dos santos. Agora todos nós fomos chamados a viver esse nível de relacionamento com Deus. Todos nós fomos chamados a viver essa intimidade com o Pai. O véu se rasgou e a gente insistentemente ainda agimos como se houvesse uma separação. E eu falei isso na minha última pregação, no culto natalino. Somente uma coisa separa o homem de Deus: é o pecado. E é por isso que eu disse que para que eu me assentasse à mesa, eu precisaria me arrepender dos meus pecados. Não há fórmula mágica, não há segredo. É isso. Agora eu pergunto: quantos estão dispostos a pagar o preço para sentar à mesa e para ser tratado como filho? Quantos de nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades próprias, do nosso livre-arbítrio, tão pregado em nossas igrejas? Está disposto a abrir mão do seu livre-arbítrio e falar assim: Senhor, Tu és o meu Senhor e meu Salvador, Tu és o meu dono? Quantos estão dispostos? Aquela mulher fez tudo o que ela podia para salvar a sua filha. E ela conseguiu. A autoridade que estava sobre o Senhor, ao avistar a fé, a tamanha fé daquela mulher, a sua filha foi liberta imediatamente. Sem aquele teatro que se faz nas televisões aí, que faziam nas televisões, tá? Sem aquele interrogatório com o demônio. Ao chegar lá, ela encontrou a sua filha liberta. Totalmente liberta. Ela sai de um estado terrivelmente endemoniada para um estado de livre. Liberta. Liberta da escravidão, da possessão maligna. Liberta da condenação eterna. Liberta da condenação dos seus pecados, do preço dos seus pecados, porque Jesus já nos libertou de tudo isso. Eu queria convidar o Ministério do Louvor. Eu vou encerrar minha mensagem, que foi até aqui que o Senhor me deu. Vou repetir o título da mensagem, irmãos. Todos têm direito de participar da mesa do reino. Lembrem, João capítulo 1, versículo 12. Aos que creem, receberam o poder de ser chamados filhos de Deus. Quantos aqui já creram, já entregaram a sua vida ao Senhor? Faça um sinal comigo.
Quantos já creram? Quantos já creram, já entregaram a sua vida ao Senhor? Quantos reconheceram que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu queria perguntar a alguém que ainda não fez isso, mas que sente o desejo, a vontade de se entregar totalmente a Jesus, que queira declarar, como essa mulher declarou, que Ele é o Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida, faça um sinal assim comigo. Nós estaremos orando por vocês, é um ato de fé. É um ato de coragem, é uma decisão muito difícil, porém muito feliz que eu já tomei e que você poderá tomar. Se não há ninguém, coloque-se de pé, o convite está aberto. Nós estaremos orando pela sua vida. Se não há ninguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você que tem um filho afastado dos caminhos do Senhor, que tem uma filha que está desviada dos caminhos do Senhor, ou que tem um cônjuge que está afastado do caminho do Senhor. Nós estaremos orando para que Deus, Ele intervenha e Ele liberte essa vida, e Ele transforme essa vida, por inteiro, por completo. Tem alguém nessa situação? Amém. Tem alguém que gostaria de clamar por um ente querido? E queridos, olha só, não há medida certa para o clamor, não há dose certa, não há limite. Clamar é você necessitar de uma resposta imediata, então não há a forma correta. Quando você vai fazer uma oração em público, a gente aprende algumas regras, mas o clamor é quando aquela oração necessita de uma resposta imediata. Então, queridos, se lancem aos pés do Senhor. Faça como aquela mulher e se jogue aos pés do Senhor. Fala: Senhor, me socorra. Eu estou desesperado. Ouça o meu clamor. Faça como essa mulher. O Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor. E você estará intercedendo pelo aquele ente querido. Estará intercedendo por aquela pessoa que veio à sua mente, que necessita do Evangelho, necessita da palavra de boas novas, necessita da transformação que Jesus pode fazer. Interceda por ela. Amém, Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Rendido estou, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus
és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador. E essas irmãs que estão aqui à frente estão clamando a Ti. E eu quero Te clamar também, Senhor, por favor, ouça o nosso clamor, responda a nossa oração, nos socorra, Senhor. Visita esse ente querido que está afastado, necessitando da Tua palavra, e traga-o novamente para o nosso convívio, traga-o novamente para a sua casa. Senhor, essas famílias estão desesperadas, clamando, intercedendo por um filho, por um cônjuge. Ouça o clamor das suas filhas, Pai. Ouça o clamor dos seus filhos. Entre com a Tua providência. Retire todo espírito de engano. Retire, Senhor, repreenda todo espírito de suicídio. Repreenda toda crise de ansiedade, toda crise de pânico. Vá repreendendo nessa noite, Pai, tudo aquilo que tem afrontado as nossas famílias, tudo aquilo que tem vindo e nos tirado a nossa paz. Ouça o clamor dos Teus filhos, Pai. Nos socorra, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Nós só podemos clamar a Ti, Senhor. Responda-nos, Pai. E que haja libertação nessas famílias. Que haja transformação de vidas nesses lares. Em nome de Jesus, Pai. Entre com a Tua providência. Estenda a Sua mão nessa noite sobre essas famílias aqui representadas, Senhor. E que a Tua paz recaia sobre cada lar, em nome de Jesus. Que haja libertação em lares aqui nessa noite, em famílias aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Não desista, continue clamando. Ele ouvirá o desejo do teu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.